Olá, sejam bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir. Eu me chamo Débora. Por aqui nós conversamos a respeito dos desafios e bênçãos que é a vida de um médium. Nós trazemos relatos extrafísicos, nós trazemos vivências minhas e de outras pessoas e também perguntas e respostas, porque afinal não há pergunta que fique sem resposta. Precisamos fazer a pergunta e nos abrir para a resposta. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de relatos extrafísicos que nós acompanhamos, eu mesma, outras pessoas, sobre a equipe espiritual que acompanha a pessoa que está idosa, que está entrando para a terceira idade e nas suas fases de vida que não necessariamente são as fases finais. Eu vou explicar. Nós observamos durante as sessões de mediunidade e também de desobsessão, em outros ambientes como hospitais e residências, com os nossos familiares, com pessoas conhecidas que nós acompanhamos e atendemos, e uma equipe que chega para acompanhar esta fase da vida. Não significa que é a fase terminal, não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando da equipe de desligamento, que isso é uma outra equipe que acompanha os momentos em que a pessoa vai fazer a passagem, da desencarnação. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da equipe especializada em idosos. Este período pode ser de 30 anos, 40 anos, de 2 anos, não importa. O que importa é que este período que a pessoa passa para uma fase onde ela tem o físico um pouco mais enfraquecido, que ela possa enfrentar tanto os desafios da velhice quanto alguma doença, ou com apoio e necessidade psicológica de acompanhamento mental, psicológico, alguns especialistas se colocam do lado da pessoa nesta fase. E nós observamos isso em função de eu ter observado uma equipe nova que se acomodou do lado de uma colega médium, e depois disso eu comecei a entender e compreender que equipes eram essas, pois ao longo da nossa vida nós temos um mentor que nos acompanha a vida inteira, que se propôs e combinou conosco antes de nós nascermos e nos acompanha o tempo todo. Devemos conversar com ele, ele está do nosso lado, sempre disponível e não interfere no nosso livre-arbítrio. E existem as equipes que nos acompanham nas fases da nossa vida. Na infância, existem tias e tios que acompanham as crianças. Na adolescência, para poder fazer as vivências, as orientações. Quando nós temos um período de um trabalho, seja o trabalho material mesmo, vai ser um médico, vai ser um enfermeiro. Se você não sabe do que eu estou falando, assista o vídeo Aprendizes do Além, que eu falo um pouquinho a respeito desses profissionais que nos acompanham na nossa profissão. E também trabalhos como a espiritualidade. Se nós temos um trabalho espiritual, nós temos mentores que estão naqueles períodos daquela tarefa que nós temos, pois a nossa mediunidade vai se modificando e precisa de especialistas que acompanhem isso. Então, este é um assunto para outra hora, para outro tema, desses especialistas que acompanham a nossa mediunidade. Mas hoje eu estou falando da equipe especializada no idoso, na terceira idade. São pessoas que sabem conduzir a nossa vida neste momento. Muitos de nós chegamos nessa idade, às vezes, com tristeza, com desesperança, desiludidos, sem compreender que esta é uma fase especial para a nossa vida. É neste momento que nós começamos a compreender e entender tudo que nós passamos na vida e temos uma oportunidade de ouro de ter esta reflexão. Então a gente precisa deste acompanhamento psicológico nesta idade. E desta forma, estes irmãos, eles além de tudo, trazem inspiração para que nós possamos trazer o nosso conhecimento e passar para os outros, e passar essa informação para a família, entender que a nossa experiência é útil sim aos mais novos. A nossa história é importante para a nossa família.
nós trazermos a nossa história, nós trazermos as nossas experiências, trazermos as nossas reflexões. E além disso, nós precisamos de cuidados médicos. Então, muitas vezes, nós temos nesta idade o acompanhamento de médicos, enfermeiros e especialistas no nosso caso, para que possamos viver melhor esta fase. Então, aqui eu trouxe esta explicação de que nós somos cuidados nessa idade. E qual seria o conselho, se é que eu posso me atrever a dar um conselho? É interagir com esta equipe. Se você está numa fase idosa, na terceira idade, no momento onde você percebe que está com limitações físicas, enfrentando uma doença, ou simplesmente aquelas questões da idade, converse com esta equipe. Eles são os seus mentores e eles podem te ajudar. Esta idade pode ser muito feliz. Compreenda como uma bênção, a bênção da experiência. Os anciãos sempre foram respeitados nas tribos, nos nossos ancestrais. Então, se dê o respeito, entenda a sua experiência, entenda que você pode ser feliz e que tem condições plenas de ser amparado e de viver bem. Bom, este é mais um esclarecimento que nós trazemos diante das observações. Estes irmãos, mentores, gentilmente trouxeram essas explicações e eu fiquei muito grata de saber que realmente nunca nós estamos desamparados. Vamos nos abrir a eles, tá certo? Bom, conheça o nosso canal e coloque seus comentários, as suas dúvidas, se conecte com os mentores, compreenda que nós estamos sempre cercados por amigos espirituais e, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir. Até mais!